Bora lá. Tá aparecendo aí, pessoal, o material? Ainda não, professor. Agora, tá? Agora tá. Pronto. Então, a gente vai começar, obviamente, respondendo as questões específicas. Quando a gente estiver terminando, né, as aulas do cursinho, né, quem estiver pagando, né, por as aulas, que hoje a gente tem alguns convidados, nós vamos responder outra prova dessa, só que também com comentário das questões de português, de lógica e de informática. Os professores vão participar fazendo também essa correção. Então, hoje eu vou corrigir as questões de SUS e as questões da parte, né, mais específica, assistencialmente falando. Tá bom? Então, a prova eu disponibilizei no grupo. Quem não está nos grupos das aulas pagas, podem, né, me pedir que eu mande também a prova no PV. E ao final tem um gabarito para vocês fazerem também uma conferência, mas questão por questão aqui a gente já sai com ele. Então, olha, começamos aqui com a questão de número 27. Era para começar com a 26, mas a questão 26 era uma questão que versava sobre estado probatório, aquele negócio de concurso público que não pede para cair na prova de vocês da Funda Saúde. Então, olhe bem. Em relação à composição e às competências dos conselhos gestores, tá aparecendo eu riscando a tela aí com um pincel vermelho? Sim. Pronto. Os conselhos gestores das unidades de saúde de Osasco. Por que de Osasco, meu povo? Porque essa prova foi aplicada para a cidade de Osasco. Assinale V para a afirmativa correta e F para a falsa. É uma questão de SUS. Me surpreendeu cair questão sobre conselho gestor. Mas se você aprendeu o que é um conselho de saúde, você não erra uma questão dessa, não. O número de representantes junto aos conselhos gestores será definido pelo Conselho Municipal de Saúde. Olha, o Conselho Municipal de Saúde, a gente debateu já bastante nas nossas aulas, que é um órgão permanente, é um órgão paritário, é um órgão deliberativo, e esses conselhos gestores, o número de representantes é o Conselho Municipal de Saúde que define, sim. O Conselho Municipal de Saúde, ele tem propriedade para criar o seu regimento próprio. Então, o item 1, ele é verdadeiro. Vamos para o parêntese 2. Entre os membros dos conselhos gestores, 25% devem ser de usuários, 50% de funcionários e 25% de membros de administração. Lembra que eu falei que se você aprendeu a lógica de conselho gestor, você não entende como é um conselho e vice-versa? Esse item 2 é verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso? Concordo com você, é falso. Porque é 50% de usuários. 50% de usuários, meu povo. Vamos acordar para a vida. Paritário, 50 a 50. 50 usuários e 50 de pessoas voltadas à saúde, sendo subdividido em 25 de profissionais assistencialistas e 25 de gestores e prestadores de serviço. Então, grava isso. É paritário porque é 50 a 50. É deliberativo porque dali saem leis. E é permanente porque vigora mediante uma lei federal. Item 3. Uma das competências do Conselho Gestor é acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços e as ações de saúde prestados à população. Verdadeiro ou falso? Se é VF, né? Então a gente já matou, inclusive, o gabarito, né? Concordam comigo? Qual é o gabarito da questão? A gente tendo analisado só o primeiro e o segundo parêntese. Letra B. Letra B, né? Então vamos ser experientes. O gabarito é letra B. Então esse item aqui ele é verdadeiro. Uma das competências do Conselho Gestor é acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços e as ações de saúde prestados à população. Isso também é competência de qualquer pessoa que viva no Brasil e que necessite de um serviço público de saúde. Qualquer pessoa vinculada ao SUS, ela faz isso.
seja, né, mediante participação nos conselhos, seja mediante participação nas conferências. Lei 8.142, regulamentação do SUS, 28 de dezembro de 1990. Então, gabarito aí, letra B de bola. Próxima. Assinale a opção que indica o princípio do SUS. Os princípios do SUS estão dentro de qual lei, meu povo? Lei 80, né? De 19 de setembro de 1990. Regulamentação do SUS. 8.080, promoção, prevenção e recuperação da saúde das pessoas, Lei Orgânica da Saúde, e Lei 8.142, de 28 de dezembro de 90, que é a Lei do Controle Social, Conselhos e Conferências de Saúde. Então, o princípio do SUS, lembrem que o SUS ele tem 3 princípios organizativos e 3 princípios doutrinários. Os organizativos são descentralização, regionalização e hierarquização, e, por fim, a gente tem a participação popular. E os doutrinários, universalidade, equidade e integralidade. Essa questão aqui, vamos lá. Primeiro vamos interpretar o que vocês me dariam como resposta para depois a gente ter seu outro comentário. Princípio do SUS que estabelece prestação de assistências sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. A gente marcaria o que para acertar aí? Qual é o gabarito dessa questão? Letra C. Quem concorda, quem discorda, eu ouvi aí letra C. Quem foi que falou letra C? Eu não consigo ver, só consigo ver a tela do slide. Quem foi essa voz que falou letra C? Alguém concorda, alguém discorda? Discordo. Colocaria a letra A. Letra A. E aí, vamos lá. Pronto, estou gostando que está tendo divergência. Eu também colocaria A. Mais alguém? Olha, pessoal, vamos lá. Essas questões de princípio, elas embananam bastante a cabeça da gente, né? Olha, essa palavra aqui, ó, privilégio. Essa palavra aqui já leva a nos entender que é o princípio da equidade. Tá bom? Prestação de assistência sem preconceitos. Não seria bem a universalidade, porque você pode prestar assistência a alguém com preconceito. Você pode muito bem atender, por exemplo, um homossexual, um LGBTQIA+P, com preconceito. Você o atendeu, você não quebrou a universalidade. Ou privilégios. A palavra-chave aí do princípio da equidade é essa, privilégio. Aparece muito questão com historinha para a gente entender qual é o princípio a qual se aplica. Então, quando aparecer, por exemplo, o protocolo de mancha, de urgência e emergência, que alguém passou na frente de alguém para ser atendido, não é? Sem ter um quadro de urgência, não é mais severo do que aquela outra pessoa, ou que não é, o município estava necessitando de maior dinheiro e esse dinheiro foi, a gente está falando de equidade. O porquê que eu, um dia, se essa questão caísse hoje, certamente entrariam com recurso para anular. Porque o princípio não é igualdade. O princípio é equidade. Mas o gabarito da prova marca a letra C. Ó, eu provo aqui. Fernanda, eu estava procurando equidade. Ó. Porque não, veja. mas você meteu uma segunda pergunta. Aí a gente foi responder a segunda pergunta. Oi? Mas você meteu uma segunda pergunta. Não entendi. Quando você perguntou, você fez outra pergunta, que não é essa daí. Aí a gente falou, universalidade. Pronto, vamos lá. Eu não entendi teu raciocínio ainda. Não, você perguntou outra coisa. Aí a gente respondeu outra resposta. Ó, mas, preste atenção aqui, ó. Princípio do SUS, sem preconceitos ou privilégio. Essa palavra privilégio aparecendo é igualdade. Você vai marcar universalidade quando o texto ou quando a historinha falar que alguém deixou de ser atendido. Tá entendendo? Então, por que eu estou falando que essa questão, se ela caísse hoje, ela possivelmente seria anulada? Porque o princípio em si é equidade. Ó.
Observe essa foto aqui, um joguinho de beisebol e 3 garotinhos querendo assistir. Tem 3 caixotes. Aqui eu estou aplicando a igualdade, porque eu estou colocando um caixote para cada. Mas eu não estou dando mais a quem tem menos, porque esse garotinho aqui está sem assistir o jogo. Agora, o princípio do SUS de tratar de forma desigual os desiguais, de dar mais a quem tem menos, né? Aquela política que eu sempre exemplifico como Robin Hood, é aqui, ó. Esse aqui não precisa de caixote para ver o jogo, então ele não tem. Esse aqui precisa de 2, então ele tem os 2. Esse aqui com 1 ele vê. Observe que todo mundo agora consegue observar o jogo. Eu estou tratando de forma desigual os desiguais. Eu estou dando 2 caixotes para o baixinho, porque sem os 2 ele não consegue assistir o jogo. Aqui a gente coloca ainda uma lógica de inclusão, né? Porque se não tivesse uma tela dessa daqui ao invés dessas madeiras, todo mundo assistia sem caixote, né? E aqui é a revolução, né? O cara se enfesar, rasgar a lona e assistir lá dentro. Igual o cara da Anvisa fez no Jogo do Brasil ontem, né? Então, precisava o pessoal comprar o ingresso, ter dinheiro para comprar o ingresso. Então seria melhor emprego pro pessoal. Então, vamos entender isso aqui para a gente não errar lá. Porque quando a gente está estudando princípio, a gente acha que é uma das coisas mais fáceis que tem dentro do SUS, e não é bem assim. Então, é uma questão que realmente a gente quebra a cabeça para marcar entre A e C. Mas a universalidade é o seguinte, é o atendimento a todo o mundo. A todo mundo. A luta, né, da reforma sanitária foi por uma assistência universal e se consolidou mediante a evolução com a 8ª Conferência de Saúde, com, né, a Constituição de 88, criação com o artigo 196, regulamentação com a Lei 8.080 e 8.142 e um bocado de coisa. Até hoje a gente luta por isso, né? Porque o SUS ele está sendo aplicado, tá, mas ainda tem muito gargalo. Então, ó, preste atenção no texto. Assistência sem preconceitos. Então, o ideal é que eu atenda uma pessoa LGBTQIA+. Vamos supor, eu sou católico e estou ali com evangélico, eu sou palmeirense e estou ali com corintiano. Que eu atendo da mesma forma. Tem alguém querendo entrar? Tá bom? Então, cuidado com essas questões de princípios. Então, o gabarito aí seria a letra C de casa. Próxima. A Lei 8.080/90 fala que, e o artigo 199 também na nossa Constituição, fala que a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter... E aí, meu povo? Letra E. Complementar. Olha, a gente não pode errar uma questão dessa. Essa é uma questão que 99,9% dos candidatos acertam, porque ela é SUS básico. A iniciativa privada, a palavra que tem lá no artigo é lei, então vai ser uma palavra que vai decidir a questão. Complementar. A iniciativa privada ela atua em caráter complementar, mediante firmação de contratos e convênios e tendo como preferência as instituições filantrópicas. Mas vamos entender o que significa dizer complementar, meus queridos. Complementar é o quê? O público não suportar, o público não ter condições de resolver o teu problema, e o público é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Se o público não resolve, ele pode te referenciar para um privado que tenha condições de resolver. Agora, não é qualquer instituição privada que pode te receber. Ela precisa ser conveniada ao sistema. E, de preferência, as filantrópicas. O que é filantrópica? É aquela instituição que, se ela conseguir pagar as contas dela, tá bom demais. Se der lucro, não pode ir para o bolso do dono, tem que ser reinvestido, botar uma nova ala, contratar um novo maquinário, botar um novo leito. Então, a iniciativa privada ela pode participar, sim, do SUS no caráter complementar. No próximo, eu vou lançar a prova com antecedência para vocês responderem e já irem conferir no gabarito. Mas eu tenho em mente aí que a cabeça de vocês, né, já vai montando, né, como é que está o desempenho, como é que está o gabarito, se aparecessem questões como essas. Próxima. Questão de conferência e de concílio. Vamos lá. Dúvidas nessa questão 29? Todo mundo acertaria?
E aí? Vamos falar, meu povo. Sim. Acertaria? Professor, não acertaria não, essa daí. Você marcaria o quê? Eu marcaria a letra B. Não. Não. É que nem eu estou dizendo a você, ó. SUS é uma palavrinha que vai definir, é um número que vai definir, porque são leis. Então, a palavra que está lá é complementar. Então, grava isso na tua mente para não errar em futuras questões. Aqui pode errar, não pode errar na hora do Vera. Acerca das conferências e dos conselhos, participação popular na gestão do SUS, 8.142. Lembra que a participação popular tanto é uma diretriz, presente lá no artigo 198, também está presente como um princípio, né, organizativo lá na Lei 8.080, e é uma lei por si só, 8.142. É o SUS que vai cair na prova do técnico, é o SUS básico. Então, por isso que eu falei para os meninos sábado na aula presencial, não era para se assustar com a correção do simulado do Rômulo, não, porque ali são as questões para os enfermeiros, nível superior, e ele colocou, foi nadando na canela, matando. O SUS que cai para o técnico é esse SUS básico aqui que vocês estão vendo. Então, você tendo uma base disso aqui, você vai se dar bem nas questões que vão cair na FGV, na FunSaúde, no dia 24 de outubro. Porque, por exemplo, tem coisa que está na Lei 8.000, tem coisa que é princípio, que está dentro da Lei 8.080 nos seus artigos desmiuçados. Então, vamos quebrar a cabeça com o que vai cair. Vamos lá, conferências e conselhos. Por exemplo, os objetivos do SUS estão presentes nos artigos, estão da Constituição, mas também estão lá no artigo 6º da Lei 8.080. Mas vamos voltar para cá. A Conferência de Saúde reunir-se a cada 4 anos, com a representação de vários segmentos sociais, verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo, né? Conferência de saúde, lembra da Copa do Mundo, lembra das Olimpíadas, lembra da política. A cada 4 anos, eu vou ter conferência de saúde municipal, estadual e nacional com vários segmentos da sociedade. O que é que essa conferência vai fazer? Debater o SUS. Debater o SUS, elaborar planos para o nosso sistema único. Também permanente, paritário e deliberativo. Bem mais amplo, não é, do que os conselhos. As reuniões dos conselhos, tradicionalmente, elas são mensais. Então, o item 1, verdadeiro. Tá bom? Lembrando que pode haver conferência de saúde, não seguindo essa risca de a cada 4 anos, desde que haja um assunto muito excepcional e que seja, né, convocado pelo chefe do Poder Executivo ou pelos conselhos. Eu estou em Várzea Alegre, pode haver uma conferência de saúde excepcional em Várzea Alegre? Pode, desde que o prefeito queira e desde que o conselho queira. Tá entendendo? Pode haver uma no Estado? Pode, desde que Camilo de Santana queira e o Conselho Estadual de Saúde queira. Pode haver nacionalmente? Pode, desde que Bolsonaro queira, desde que o ministro, né, da Saúde queira, desde que o Conselho Nacional de Saúde queira. Entenderam isso, meu povo? Professor, Pois não. essas conferências, é a mesma coisa que congresso, é? Também tem os congressos, né? Assim, creio que congresso, como assim? Um congresso geralmente é um evento à parte, muitas vezes ele é particular. Por exemplo, todo ano tem o Congresso Brasileiro de Enfermagem, né? Geralmente são pagos, são eventos que a gente vai, paga, tem mini curso, alguns têm até show com aviões do forró, garota safada. Ah, entendi, professor. Tá certo? Palavra conferência. 2. A representação dos usuários no Conselho de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos? VUF. E aí? Falso? Verdadeiro ou falso? Olha a palavra aqui, meu povo. Decora essa palavra. Paritário. O Conselho de Saúde, ele é paritário. O que é ser paritário? É distribuir igualitariamente as vagas.
Então, se tu vai para um forró e o forró tem 2 vagas e ele é paritário, se tiver um homem e uma mulher, tem que ser um homem e uma mulher, não pode ser 2 homens e 2 mulheres. Se tiver um bonito e um feio, tem que ser um bonito e um feio, não 2 bonitos e 2 feios. Então, paritário é dividir igualitariamente. Então, o Conselho de Saúde, ele é paritário, 50% de usuários e 50% de pessoas voltadas ao SUS, 25% assistencialistas e 25% de prestadores de serviço, tradicionalmente gestores, a galera que mexe com a papelada. Tá bom? Ninguém imaginou que isso aqui fosse verdadeiro? Ninguém marcaria se tem 2 verdadeiros? Eu marcaria sim. Eu falei verdade aqui só para mim. Kilver, né? 3. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, composto exclusivamente por profissionais de saúde e usuários. Falso. Falso, meu povo. Vamos lá, essas palavras limitantes geralmente anulam o item. Exclusivamente por profissionais de saúde e usuários. Eu acabei de falar que a gente tem também gestores, 25%. Não é só profissionais de saúde e usuário. Aqui só vai dar 75%. 50% de usuários e 25% de profissionais. Os outros 25% são os gestores. Lá na lei vai dizer os prestadores de serviços. Então, o gabarito aí seria o quê? Letra A? Não. Não foi mal. O 3 é F. Então, é 1 e 2 verdadeiros. Letra D de dado. Então, aqui para você não esquecer, ó. Tá aqui a composição, não é paritária do Conselho de Saúde. 50% de usuários do nosso sistema, de pessoas que não trabalham assistencialmente falando, de pessoas que não são prestadoras de serviços, né, do governo, que não são gestoras em esferas do SUS. Esses usuários são o quê? Os famosos conselheiros, que representam classes da sociedade. Professores, agentes de saúde, Igreja Católica, Demutran, Correio, esse tipo de coisa. Que levam as demandas para o conselho, né, para haver um debate. Então, aqui a gente resolveu 4 questões, né, sobre o sistema único. Quem lá no seu subconsciente, se tivesse caído sem haver essa correção comentada, teria acertado as 4. E aí? Eu acertei só 2. O SUS, né, eu vou caçar um jeito ainda da gente revisar mais SUS, que vocês estão precisando. Mas o SUS que vai cair para vocês, repetir esse SUS mais light, né? Que aqui é um SUS light. Aqui uma pessoa que assiste minha aula assim vidrada, sem pestanejar, ela responde essas 4 questões aqui, sem maiores dificuldades. Aqui dava para travar mais, era essa do princípio aqui, mas repito, não é? Ou se você prestou assistência com preconceito, você não quebrou a universalidade. Você deu a assistência. Agora, se você prestou com preconceito, você está quebrando a igualdade e equidade, né? Espero que tenham entendido isso. Vamos para as específicas. 31. No que se refere à administração de medicamento intramuscular. Eu não dei essa aula em nenhuma das 2 turmas. Vamos analisar as afirmativas assim. A região ventroglútea é considerada a mais segura e pode ser utilizada em qualquer faixa etária, incluindo indivíduos magros, idosos e crianças. Verdadeiro ou falso isso aqui, pessoal? Ventroglútea. Onde é que fica primeiramente essa região ventroglútea? É aquela onde a gente aplica benzetacil, quadrante superior externo, quanto mais acima e para fora, melhor. Vamos lá, vamos participar. Acho que sim, professor. Não, aquela dali é a dorsoglútea. Região ventroglútea é uma técnica chamada de Roster. É a aplicação no músculo glúteo médio,
ele fica bem mais na lateral. A gente pouco aplica por essa via ventroglútea, porque a gente não tem muita técnica para aplicar, a gente nunca parou para estudar essa técnica, a teoria, a gente nunca parou para aplicar a prática dessa técnica ventroglútea. Mas hoje os manuais implicam que é a via mais indicada para administração intramuscular, porque é a via mais segura. Lá tem poucos vasos sanguíneos importantes, basicamente não tem nervo passando por essa região ventroglútea. Então, aqui seria verdadeiro. A região ventroglútea seria essa técnica aqui, pessoal, ó. Rostet, o nome da técnica, né? Aqui na região ilíaca, ó, os dois dedos abrem, né, o fim de região ilíaca, fica o intervalo e a gente aplica bem aqui. Se quiserem anotar essa informação, possa ser importante. É a aplicação no músculo glúteo médio. Tá bom? Então, o item é verdadeiro. Item 2. O principal músculo da região dorsoglútea é o glúteo médio, capaz de suportar grandes quantidades de medicamentos. Verdadeiro ou falso? Tudo isso, vocês eu perdoo vocês errarem uma questão dessa, porque eu ainda não dei a aula dela. Mas vamos lá. Esse item 2 é verdadeiro ou falso? Eu acabei de dar a resposta desse item 2. É verdadeiro. Seria falsa? Porque o glúteo médio não é no outro, no da primeira? Tu falou? Isso. Eu acabei de falar que o glúteo médio é na técnica ventroglútea. O dorso glúteo é o glúteo máximo. Anota isso para não errar a questão. A administração no ventroglúteo é aplicação no músculo glúteo médio. No dorso glúteo é o glúteo máximo. O dorso glúteo é a que a gente faz mais nos hospitais. É aquela que a gente separa o bumbum da pessoa em 4 quadrantes e aplica mais para fora e acima possível. Por que essa região é muito boa para aplicar dorso glúteo? Porque antigamente dizia que ela era mais segura possível. A mais segura possível, que aguentava um bom volume, né, de medicação, inclusive oleosa, até 5 ml esse músculo aguenta. Só que tem muito trabalho hoje em dia, pessoal, que fala que o nervo ciático, ele está com algumas anomalias e está migrando para esses quadrantes internos. A gente não aplica para os quadrantes superiores mais internos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o desenho, que eu acho melhor explicar, porque possa ser que para mim seja no interno e para na tela sua para o externo. Divide o bumbum em 4 quadrantes, ó, aplica mais acima e mais afora possível. A lógica era o nervo ciático passar por aqui, então não tinha como acertar. Só que está tendo, né, algumas anomalias e o nervo ciático está passando por aqui. Tu pode acertar e causar, né, uma paralisação importante, né, de membros inferiores desse paciente. Mas esse músculo dorso glúteo, é que eu estou explicando a vocês. A técnica mais segura hoje para aplicação intramuscular é nessa aqui, no ventro. Mas a gente ainda não se habituou a estar aplicando aqui. Continua aplicando aqui, no dorso glúteo. No dorso glúteo. Não tem aqui na ventroglúteo nervos importantes passando, como aqui tem, não é, o ciático. Aqui, não é, eu tenho vasos sanguíneos importantes passando por aqui. Aqui eu nem tenho tantos. Agora, na região ventroglútea, ela aguenta cerca, não é, de 5 ml de medicação. A dorso glúteo também 5 ml. Medicações leitosas, né, como a benzetacil, por exemplo. Eu não vou estar aplicando uma medicação leitosa como uma benzetacil, que vai dar 4, 5 ml depois de diluída no músculo deltoide. O músculo deltoide só aguenta 2 ml. O músculo deltoide hoje em dia é só para vacina. Entenderam a diferença entre esses dois músculos? Querem que explique de novo? E aí, se cair diferenciando esses dois músculos, vocês acertam? Professor, explique só mais uma vez, por favor. Pronto. Deixa eu
você está vendo aqui primeiro, vou até mudar a cor do pincel aqui, porque eu estou sem mouse, é muito ruim, tudo aí depois eu comprar um e eu esqueço. Ó, esse que eu estou pintando de amarelo aqui é o ventro glúteo. É uma técnica, né, que o livro vai descrever como roster. É o lugar mais seguro hoje, segundo as literaturas, para a gente aplicar medicação intramuscular. Agora, a gente aplica muito pouco. Eu nunca vi um profissional aplicar nessa região. A gente aplica muito pouco. Qual é o motivo? A gente ainda não conseguiu abandonar essa outra aqui, que é bem mais fácil de ser executada. Tá certo? Aqui aguenta até 5 ml de medicação, o ventro e o dorso também. A aplicação no ventro é no músculo glúteo médio e no dorso, no músculo glúteo máximo. O dorso, ele é uma via ainda segura, mas tem esse risco de anomalia que o nervo ciático que passaria por aqui, ele pode estar passando no lugar que é indicado aplicar, que é quanto mais acima e para fora possível. Se fosse nesse lado do bumbum aqui, que eu estou riscando em 4 partes, eu aplicaria bem aqui, ó. Eu não poderia aplicar aqui. Entendeu? Mas são músculos que aguentam uma boa porrada de medicação. 5 ml esses músculos aguentam. E em medicações leitosas, né? Medicações pesadas. Esses músculos aguentam. Entendeu agora? Melhorou? Sim, professor. Agora eu entendi. O item é verdadeiro, o item 2 ele é falso. Me querendo entrar. Vamos lá, item 3. O músculo deltoide suporta até 2 ml de medicação. E é o local mais indicado para a aplicação de injeções em crianças. E aí? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Falso. Totalmente falso, meu povo. Vamos ver se só o item 1 e 2 já era suficiente para matar o gabarito. Somente o item 1 está correto. Item 1 e 2 já era suficiente, não era não? Já dava para saber que o gabarito aí seria letra A. O porquê que o item 3 é falso? Olha, em menor de 2 anos eu não cogito outro local que não seja o músculo vasto lateral da coxa. Vasto lateral da coxa. Aplicação no músculo vasto lateral da coxa na face anterolateral da coxa. Músculo deltoide. 4 dedos abaixo aqui, não é? Do osso acrômio, aplicando aqui no centro. É um músculo que hoje em dia está sendo utilizado basicamente para aplicação de vacinas. Para aplicação de vacinas. É um músculo que é bem irrigado, é um músculo que também tem nervos importantes passando por aí. Hoje em dia, deltoide, repito, é só para vacina. Face anterolateral da coxa, via muito boa para aplicar, porque a própria pessoa não se aplica. Mas assim, a gente utiliza muito em criança para aplicar as vacinas do calendário básico. Então, em menores de 2 anos, eu não cogito outro local que não seja esse músculo vasto lateral da coxa. Com 4 anos, quando a gente vai fazer, por exemplo, o reforço DTP, que é intramuscular, a gente ainda está fazendo por aí. Tá bom? Então, o item falso. Então, resumindo esse slide lindão aqui da administração do medicamento. Olha lá. Primeiro músculo que a gente estudou é o ventro glúteo, técnica de Roster. Aplicação no músculo glúteo médio. É o lugar mais indicado hoje para aplicar intramuscular, só que é o menos utilizado. Ele é o mais indicado por quê, professor? É um músculo que tem poucos vasos sanguíneos e nervos importantes passando por ali. Agora a gente aplica pouco porque a gente ainda não está acostumado, a gente ainda não consegue abandonar essa paixão que a gente tem pelo dorso glúteo. A gente é muito resistente a migrar para o ventro glúteo. Eu repito, por exemplo, eu tenho 5 anos de profissão, nunca vi ninguém aplicar no ventro glúteo. Eu nunca apliquei, nunca vi ninguém aplicar. Agora, o dorso glúteo é um músculo muito bom, aplicação no quadrante superior externo, quanto mais para dentro, quanto mais para cima e para fora, melhor. Por que a gente faz isso?
para termos segurança de não acertarmos o nervo ciático. Nervo ciático que vai passar pelos quadrantes internos. Nervo ciático que garante a movimentação de membro inferior. Se a gente acerta, a gente prejudica seriamente a movimentação dos membros inferiores. Aplicação no músculo glúteo máximo. Tá bom? Então, por que que hoje a literatura orienta essa migração? Por causa que o nervo ciático ele pode estar migrando, né, do interno para o externo. Vasto lateral da coxa, aguenta até 4 ml de medicação, também é um músculo muito bom de aplicar, mas se não é, eu tenho ventro e dorso glúteo disponível, o vasto lateral da coxa vai ser a terceira opção. Ele vai ser primeira opção em crianças, até 2 anos de idade. Já não é o músculo deltoide, é a última opção. Músculo, por exemplo, tu vai aplicar uma bezetacil que deu 5 ml depois que tu diluiu no deltoide? Não. A explicação é muito básica. O deltoide é um músculo que aguenta somente 2 ml. Então, o deltoide hoje é mais só para aplicação de vacinas. Entendida a questão? É uma questão boa, viu? A banca está de parabéns nessa questão aqui. O cara quebrar a cabeça mesmo. Alguém teria acertado? Eu não tinha, não, professor. Nem com o item 1 e 2 já dando uma luz. Esse item 3 aí tá absurdo, viu? Essa do ventro glúteo você poderia se confundir, porque realmente tem professor que até negligencia nas explicações isso aí. Mas essa do deltoide, aí a gente explica logo no primeiro slide, né, da via intramuscular, que deltoide hoje é uma coisa totalmente ultrapassada. Alguém teria acertado? É uma questão. Eu acertei. É uma questão que poderia ser fiel de balança, porque é uma questão difícil. Próxima. Foram prescritas 40 unidades de insulina NPH. A gente já teve aula de diabetes, né? A turma aqui tanto a do EAD como a presencial. Na apresentação clássica, de 100 unidades de insulina para cada ml aspirado. Porém, na unidade de saúde, a gente vai ter seringa de 3 ml. De 3 ml. Então, para cumprir a prescrição, a quantidade de insulina a ser administrada é de... E aí? Quem se garanta aí nesse cálculo? E aí? Não dei essa aula ainda, mas é uma questão boa. Vamos lá, 1 minutinho para vocês me darem a resposta. Ó, já dá para anular alguns itens aí, ó. Presta atenção. Se você aspira 1 ml, né? Você está aspirando 100 unidades de insulina. Se você aspira 3 ml, você está aspirando quantas unidades? 0,4. Se você está aspirando 3 ml, você está aspirando quantas unidades? Está aspirando 300 unidades de insulina. A prescrição é só de 40. É uma questão só para te embananar. Só para te embananar. Qual o gabarito aí? Letra E. 4 ml. Se a seringa... Se tu vai aspirar 4 ml, a seringa só sendo de 3. É verdade. 0,4. Olha, meu povo, aí é uma pegadinha daquela para fazer tu quebrar a cabeça. Olha, tanto faz se a seringa de 3, de 1 milhão ml. Se 1 ml são 100 unidades de insulina, basta eu aspirar 0,4 numa seringa de 3, que eu vou cumprir a prescrição. Entenderam? Se a seringa fosse de 1 ml, eu aspiraria 0,4. Porque 0,4 daria 40 unidades de insulina. Se a seringa fosse de 10 ml, eu poderia aspirar 0,4, porque cumpriria a prescrição, meu povo. Se eu aspiro 0,2 ml, eu estou aspirando quantas unidades de insulina? 20, não é não?
Concordo ou discordo? Dá para fazer? Concordo. Se eu aspiro 0,4 ml, eu estou aspirando 40 unidades de insulina, é o nosso gabarito. Se eu aspiro 1 ml, eu estou aspirando 100 unidades de insulina. Aí já é o suficiente para eu matar o paciente. Se eu aspiro 2 ml nessa seringa de 3, eu estou aspirando 200 unidades de insulina. Aí desse item D, eu matei o cabo de mandar ele para o inferno. E o item E, 4 ml, 400 unidades de insulina. Aí é para acabar com a União, né? Que fabrica açúcar, né? Juntou os açúcar do mundo tudinho. Então, gabarito aí, letra B. É simples, né? A análise. Vamos lá, vamos entender. Ó, o porquê que a gente precisa entender isso? Porque quem é diabético geralmente recebe uma seringa que já vem graduada em unidades de insulina. Então, se o médico prescreveu 40 unidades de insulina, que já é uma quantidade muito alta, absurda também, porque, vamos lá, um paciente que dá acima de 400 mg/dl, a gente trata com 12 unidades de insulina regular, se bem que aí é NPH, né? Mas também é muito. Então, voltando aqui. 40, se fosse a seringa unidade de insulina, ele prescrevesse 40, o cara aspirava 40 e pronto. Mas geralmente então, as pessoas não têm. Aí a gente precisa dessa conversão de que 1 ml são 100 unidades de insulina. Então, se ele prescreveu 40 unidades de insulina, eu vou aspirar 0,4 ml. Quem não entendeu? Entenderam? Eu entendi, professor. Ó, 1 ml dá 100 UIs. Ele prescreveu o quê? 40, né? Dá para fazer uma regra de 3 aqui. Unidade igual, unidade igual. É porque esse pincel que eu tô aqui é horrível. Mas de cabeça já dá para você ter uma lógica. Vamos evoluir aqui. Assinale a opção. Todo mundo tinha acertado aquela dali? Se soubesse... Acho que uma pessoa que é boa de matemática acerta, né? Sem nem necessariamente entender o que é uma insulina. Tinham acertado aquela? E aí? Eu não, professor, que eu não sou boa de matemática. Vai dar certo. Essa outra aí, ó. Assinala a opção que indica a situação em que pode ocorrer transmissão vertical do HIV. Qual é a alternativa que a gente marca? Letra C. Olha, questão fácil, hein, meu povo? O que é transmissão vertical? Transmissão vertical é qualquer patologia que é passada de mãe para filho durante o pré-natal, o parto e o puerpério, meu povo. Então, transmissão vertical do HIV de mãe para filho no trabalho de parto. No trabalho de parto. Transfusão de sangue não vai ser vertical. Né? Relação sexual, a não ser que seja um incesto, né? Deus o livre. Acidente com material biológico não é vertical. Todas essas vias aqui são, sim, vias de transmissão do HIV. Mas a única vertical, a única que vai passar de mãe para filho é o trabalho de parto. Entenderam? Acertariam essa? Sim. Sim. Beleza. Questão fácil. A gente pode errar uma questão dessa não, meu povo. Essa daqui, por amor de Deus. De acordo com as normas do PNI, a temperatura dos refrigeradores domésticos destinados à estocagem de imunobiológicos deve ser mantida entre... +2 e 8. Aqui eu vou dizer um negócio. Você errar uma questão dessa daqui lá é para refletir sobre a vida. +2 e +8 graus Celsius, de preferência entre +5. Ó, presta atenção que ele fala de refrigerador doméstico. Existem outros níveis em rede frio que essa temperatura pode, não é variar. Pode variar. Refrigerador doméstico, inclusive a Anvisa, ela bate na tecla que não quer mais refrigerador doméstico armazenando vacina, que deva ter, não é, uma geladeira própria para esse fim, como eu mostro aqui para vocês, ó.
Geladeira comum, câmara de vacina. Só que a gente mantém a resistência, igual lá do dorso, ventre glúteo, de manter em geladeiras comuns. Mas a geladeira comum, a gente precisa realizar adaptações para poder receber vacinas. E isso a gente já estudou. Então, voltando aqui, essas geladeiras comuns, nenhuma tem selo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não. Então, vamos lá. No congelador, baterias de gelo recicláveis. Primeira prateleira, nada. Segunda prateleira, eu vou ter vacinas que podem ser submetidas a temperaturas negativas, que são as virais. Terceira prateleira, vacinas que não podem ser submetidas a temperaturas negativas, que são as bacterianas. Quarta prateleira, se tiver, né, eu posso colocar soros e diluentes. Posso colocar também na terceira, mas não é, a gente no trabalho coloca em quarta. Aqui na gaveta, a gente retira a gaveta e coloca garrafas de água para fazer um processo de convecção, ar frio subir e ar quente descer. Temperatura de +2 a +8, verificada ao início do trabalho e ao final da jornada de trabalho, anotada em formulário próprio, tradicionalmente fica coladinha aqui na geladeira. Mas assim, a gente tem que ficar observando, né, também esses fluxos de temperatura durante o dia. E a geladeira me ajuda com relação a isso, porque o termômetro vai marcar temperatura máxima e mínima também. Bulbo do termômetro colocado, né, aqui entre primeira e segunda prateleira. Alguém erraria essa questão? Todo mundo acertaria, eu acho que é essa, né? Sim? Todo mundo acertaria essa daqui ou não? Eu sim. Questão aqui que não dá para errar, não. Para a próxima. Assinala a opção que apresenta a evolução da lesão vacinal da BCG. Questão também clássica. Agora é uma questão que, assim, como essa prova é de 2014, eu acho que hoje não cobrariam ela. Por que não cobrariam ela? Porque, primeiramente, a presença da cicatriz vacinal não é nenhuma certeza ou não ou a ausência de uma imunização correta contra as formas graves de TB. A gente observava com 6 meses se tinha a cicatriz. Se não tivesse a cicatriz, aí a gente revacinava. Então, eu já dei uma pista de qual seria a resposta, né? Mas vamos lá. O que é que vocês marcariam aí? O que tu esperava encontrar no braço direito de uma criança a partir do momento que tu aplicasse a BCG? Até chegar nos 6 meses e tu encontrar essa bendita cicatriz. Quem me responde essa? Enquanto eu vou botar um copo com água aqui para mim. E aí, meu povo? É a C, professor? Mais alguém? Vamos lá, vamos participar. Calado demais. Então, veja. Mais alguém? Ó, vamos ser experientes. É porque é assim. O que aparece primeiro é a pápula. Só que em alguns locais é descrito como mácula. Então, a evolução é a seguinte, pessoal. A gente aplicou. O ideal é que apareça, né, a pápula ou mácula. Pápula ou mácula, que é uma bolhazinha bem bonitinha, que ali eu tenho certeza que foi bem aplicado. Hoje os manuais dizem o seguinte: se você colocou o bisel da agulha por inteiro, né, entre epiderme e derme, para ser uma via intradérmica, e aplicou, não vazou, tá ok. Não tem mais essa obrigatoriedade da formação da pápula. Ou mácula, são sinônimos.
Depois, não é, vai evoluir para uma bolha, conhecida tecnicamente como pústula. Inclusive, em alguns casos, com criação de pus. Depois, uma ferida, depois para uma ferida e depois para uma crosta. Então, a sequência é pápula, bolha, ferida e crosta. Agora é porque aqui está numa linguagem um pouco mais técnica e vocês estão se enganchando. Pápula, bolha, ferida e crosta. Mácula, pústula, úlcera e cicatriz. Essa cicatriz, repito, era observada com 6 meses. A ausência era critério para aplicar uma segunda dose de BCG. Agora, o porquê que eu julgo importante ainda, a gente observar a presença dessa mácula ou pápula depois que a gente aplica a BCG. Porque, se for um comunicante futuro de hanseníase, o padrão para tomar uma segunda dose é exatamente observar a presença dessas cicatrizes. Tá bom? Então, presta atenção. A linguagem da saúde, ela infelizmente ainda não é universal. Porque, por exemplo, coqueluche, lá no São Paulo, é pertussis, né? Em alguns lugares conhece por mácula, ao invés de pápula. Então, aí seria a letra D. Alguém teria acertado? Eu. Então, repetindo. Mácula, que é a bolha. Depois, né? Que é a bolinha branquinha, pequenininha, né? Depois vem o quê? A pústula. Vai criar o quê? Uma bolha maior com pus. Vai evoluir para uma ferida e depois para uma cicatriz. Com 6 meses, essa cicatriz tem que estar formada. Gabarito na letra D. Vamos para o BCG, o Bacillus calmette guerin. Proteção contra as formas graves da tuberculose, miliar, meningea, aplicada por via intradérmica ao nascer ou, na pior das hipóteses, até 5 anos. Seringa de 1 ml, dose de 0,1 ml, é um frasco multidose, é uma vacina liofilizada porque tem diluente e é uma vacina ativada, feita, né, com frações vivas do micro-organismo. Então, tá aqui um resuminho da BCG para você. Deixa eu não coloquei, para você entender. Né? Tinha até colocado com relação à hanseníase, né, o comunicante. Mas quando a gente tiver aula propriamente falando de hanseníase, vocês entendem melhor isso. Então, para vocês estudarem, depois eu disponibilizo esses slides. Aqui a evolução. Tá certo? Da cicatriz da BCG. Da evolução da aplicação da BCG. Questão também que a gente ainda não viu aula em nenhuma das duas turmas de curativo. Curativo é um conteúdo que eu pego muito nos pés dos alunos, principalmente na prática. Porque tem muito aluno que acha que fazer um curativo bem feito é chegar, mal olhar a ferida, jogar um soro por cima, uma gase e pronto. Não. Você saber fazer um curativo bem feito passa por muitas coisas antes da execução do mesmo. Como identificar o agente causal da ferida, como identificar se é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, como identificar se aquilo ali é uma ferida limpa, uma ferida contaminada, tá bom? Então vamos aqui. VUF. A limpeza da ferida cirúrgica deve ser realizada de fora para dentro para evitar infecção. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. E aí? Verdadeiro. Isso aqui é falso. Vamos entender. Eu tenho feridas que são limpas e feridas que são contaminadas. Uma ferida cirúrgica, eventualmente, é uma ferida considerada limpa, porque ela foi suturada, né? Tudo estéreo ali no procedimento. Então, a ferida cirúrgica, uma ferida suturada, a gente vai limpar o quê? De dentro para fora. A gente limpa primeiro o ponto e depois ao redor. Já uma ferida contaminada é o contrário. Eu vou limpar de fora para dentro. Sim, mas qual é a lógica disso? Eu vou fazer a limpeza das feridas da área menos para mais contaminada. Se eu limpo uma ferida cirúrgica de fora para dentro, eu vou estar levando micro-organismos para uma área que, eventualmente, eles não habitam.
Então, presta atenção, esse item 1, ele é falso. A limpeza de uma ferida cirúrgica, ela é feita de dentro para fora. 2. O hidrogel, aí vem o entendimento básico das coberturas das feridas. Você sabe para que serve um hidrogel, você sabe para que serve uma sulfadiazina de prata, você sabe para que serve um alginato de cálcio, uma placa de hidrocoloide. O hidrogel pode ser utilizado em queimaduras e feridas limpas, com pequenas quantidades de exudato. Verdadeiro ou falso? Se o item A é verdadeiro, né? É falso, então a gente elimina B do gabarito e elimina D do gabarito. Esse item 2 é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Olha lá. Verdadeiro. Agora entenda uma coisa. A gente não costuma encontrar na nossa prática clínica esse hidrogel disponível lá na clínica para a gente fazer o curativo. O que a gente encontra, vamos lá, é um AGE numa forma de óleo de girassol, colagenase, sulfadiazina de prata. Então a gente precisa estudar isso. A ferida vai ter duas partes inviáveis, escara e esfacelo, que eu preciso eliminar para que surjam as partes viáveis da ferida, que é o tecido de granulação e o epitélio. Então, a retirada dessa escara e esfacelo é chamada de desbridamento. E esse desbridamento ele pode acontecer de várias formas. Ele pode acontecer de uma maneira autolítica, onde eu vou colocar um produto que vai estimular as enzimas do nosso corpo a eliminar escara e esfacelo. Exemplos de desbridamento autolítico. O hidrogel faz um desbridamento autolítico. As placas de hidrocoloide fazem desbridamento autolítico. O alginato de cálcio faz desbridamento autolítico. É importante se manter um meio úmido ali naquele campo. Eu tenho o desbridamento, que é instrumental conservador, que o enfermeiro que tem a segurança do que está fazendo pode fazer. Vai pegar um cabo de bisturi e retirar aquela parte morta. Eu tenho o desbridamento químico, onde enzimas, não é, químicas do produto vão eliminar a escara e o esfacelo. Aí eu cito muito como exemplo a papaina e o hidrogênio e o colagenase. E por fim, tem ferida que tem tanta capa necrótica, tem tanta escara e esfacelo, que a gente tem que ir para o centro cirúrgico com o paciente para que, não é, mediante anestesia, haja ali o retiramento daquilo ali. Então, aí é verdadeiro. O hidrogel é muito bom, porque ele vai preencher cavidades, ele mantém o meio úmido, ele é analgésico, ele faz desbridamento seletivo. Eu posso colocar hidrogel em toda a ferida, que ele retira a escara e o esfacelo e não prejudica o que está nascendo, a granulação e o epitélio, diferentemente da colagenase. Colagenase você não pode sapecar em toda ferida, não. Que a colagenase mata o vivo e mata o morto. O hidrogel é seletivo. Ele só destrói o morto, e mesmo você colocando em cima do vivo, ele preserva. Agora, o que essa questão colocou, que eu achei muito interessante, foi que ela não colocou o principal item utilizado em queimadura. Ela colocou pode ser. Pode ser, pode. Claro que pode. Mas qual é a principal cobertura que a gente coloca em queimadura? Não acredito. Qual é o principal produto, a principal cobertura que eu coloco em cima de queimaduras? Vocês estão a rir? Ninguém. Se dissesse assim, rapaz, se dissesse assim, para qualquer um de vocês, ó, tem uma queimadura ali, qual é o produto que você indica eu colocar em cima dela? Sulfadiazina de prata, meu povo, a 1%. Vocês já ouviram falar, vocês estão com vergonha de dizer. Sulfadiazina de prata a 1%, que é um antibiótico tópico. O leito da lesão em queimadura está repleto de bactérias. Então, a gente utilizando a sulfadiazina de prata, que é um antibiótico a 1%, antibiótico mata a bactéria. Evita até processo de sepsemia, que é uma complicação, né, bem comum em pacientes médio e grande queimados. Então, o item 2 é verdadeiro. Item 3, vocês vão estudar mais na frente, lá na clínica cirúrgica.
Selo d'água durante um curativo de um dreno torácico, era esse item que ia definir o gabarito, né? Deve ser mantido no mesmo nível do tórax? Verdadeiro ou falso? Primeiramente, vamos entender para que serve um dreno. Um dreno é uma mangueira colocada em alguns pontos do organismo que serve para retirar algum líquido que está indesejável ali naquela região. Então, o dreno de tórax, ele tem que ser mantido no mesmo nível do coração. Usa a física, raciocina aí fisicamente, esqueça saúde. Volta para a física. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Como é que tu vai conseguir drenar alguma coisa deixando no mesmo nível do local que tu quer drenar? Tem que estar abaixo do nível do tórax. Por exemplo, como é que tu vai conseguir drenar a urina de uma bexiga, tu mantendo, né, a sonda toda e o coletor acima do nível dela? Não é contra a gravidade que aquilo ali funciona, não. A única coisa do nosso organismo que funciona contra a gravidade são as veias, né? E a primeira porção do intestino grosso também, ela atua contra a gravidade, né? Então aí, falso. Questão também difícil. Lembra que a prova tem questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Isso é uma questão difícil. Gabarito na letra A. F, V, F. Olha aqui um exemplo de ferida limpa, né? Limpar primeiro aqui, ó. O centro e depois a gente limpa ao redor. Depois a gente limpa as bordas. Próxima. Quem me dá o gabarito dessa questão aí? O condiloma acuminado, conhecido também como verruga genital, é uma infecção sexualmente transmissível causada por qual vírus? A letra E? E aí? A letra E? Marcar a letra A, isso seria um absurdo, né? Porque treponema pálido é o causador da sífilis. E nem vírus é uma bactéria. E aí, o resto? Eu continuo com a E, professora, ainda. A hemófise do Crane também é uma bactéria causadora da doença chamada cancro mole. Seria C ou E? E. Tricomonas vaginalis é o causador de uma doença chamada tricomoníase. A tricomoníase é um protozoário. Então já anula aqui porque está falando de vírus. C ou D? Letra C. Letra C. Isso aqui foi explicado exaustivamente. Papiloma vírus humano, conhecido também como HPV. Esse condiloma acuminado é o motivo da justificância dos meninos tomarem a vacina contra o HPV. 11, 12 anos, uma dose hoje, outra 6 meses depois de hoje. Nos modelos 6, 11, 16 e 18. São verrugas genitais que diferem, né, dos modelos de verrugas encontrados em outras estruturas. Tá bom? São verrugas que se acumulam umas sobre as outras e que não necessariamente ficam no corpo do pênis ou na glande. Então, o gabarito aí, letra C. Tinham acertado essa daí? Questão de infecções sexualmente transmissíveis. Tinham acertado? Sim. Essa questão aqui, na minha opinião, foi a mais difícil que eu analisei dessa prova. Porque ela foi no conteúdo de CME muito a fundo. Isso aqui é questão da prova do enfermeiro. Mas já que caiu aí, a gente explica. É uma questão que está falando sobre esterilização. Esterilizar um instrumento significa o quê? Você utilizar métodos físicos, químicos ou fisicoquímicos para eliminar as formas vegetativas e esporuladas dos artigos críticos. O que é vegetativo? Micro-organismo acordado. O que é esporulado? Micro-organismo que está dormindo. Tá bom? Então,
Quando eu faço a esterilização, eu elimino o dormindo e o acordado. O artigo crítico é aquele artigo que perfura, é aquele artigo que entra em contato com secreção, é aquele artigo que entra em contato com sangue. Hoje, a nossa prática clínica utiliza autoclaves. Autoclaves vão unir calor e umidade para eliminar esses micro-organismos vegetativos e esporulatos. Aí ele já me veio falando de teste de Boyd-Dick, de esterilização flash. Foi uma questão mesmo para dizer assim, quem acertar essa daqui está na briga. Vamos lá entender cada item. 1. É obrigatória a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar, Boyd-Dick, das autoclaves assistidas por bomba de vácuo. Isso aqui é uma coisa que foge um pouquinho da nossa realidade, porque a gente utiliza tradicionalmente como mecanismo de definição, se aquilo ali foi esterilizado ou não, um papel, uma fita que a gente coloca envolta a embalagem que muda de cor quando sai da autoclave. Esse teste de Boyd-Dick que a gente faz para garantir que não penetre dentro da autoclave gases e bolhas que vão impedir a entrada do vapor dentro da embalagem. Então, esse item aqui está verdadeiro. Então, para a gente aprender, porque caiu aqui, pode ser que caia lá, né? O que é o teste de Boyd-Dick? O teste de Boyd-Dick é utilizada em autoclave assistida por bomba de vácuo. Essas autoclaves que a gente tem tradicionalmente, elas não são assistidas por bomba de vácuo. Então, o teste de Boyd-Dick vai evitar penetrar no envelope bolhas e gases. Se tiver bolha e gás dentro do envelope, vai impedir a entrada do vapor. E o vapor é essencial para a eliminação dos micro-organismos. Então, esse item 1 é verdadeiro. Item 2 também é verdadeiro. Também é uma coisa que foge à nossa realidade. Quando tu passar, aí tu vai conhecer isso aí. Eu só conheço também de estudo. O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato. Vocês já ouviram falar num negócio chamado de esterilização flash? Já ouviram falar nisso? Não ouvi, não. Esse ciclo de esterilização flash só é usado em situações de urgência e emergência. O que seria uma situação de urgência e emergência? Vamos lá, tem pouca pinça na unidade. E o cirurgião está lá usando algumas pinças e por um acaso elas caem no chão. E não tem outras pinças lá para substituir. Aí eles fazem esse processo de esterilização a vapor para uso imediato, que é chamado de esterilização flash. O material, ele é só limpo rapidamente e jogado até sem ser embalado dentro de um ciclo da autoclave. Mas, como eu estou falando, ele só é utilizado em momentos de urgência e emergência. Se aparecer esterilização a vapor para uso imediato, assim, na prática clínica, em livros mais antigos, isso é chamado de esterilização flash. Verdadeiro. E 3 também é verdadeiro. Os produtos esterilizados, eles devem ser armazenados em local limpo e seco, isso conhecido também como área estéril, sob proteção da luz solar direta. É claro, tem que ter uma iluminaçãozinha solar ali para manter um calor dentro daquela embalagem. Já se fosse uma geladeira de vacina, isso aqui anularia o item. E submetidos a uma manipulação mínima, só retirar quando for sair da área estéril para ser distribuído por centros do hospital. Então, aqui é uma questão bem complicadinha, onde o gabarito seria letra E. Letra E. Sou sincero a vocês, a gente está aqui entre amigos. Eu sabia que o item 2 era verdadeiro e que o item 3 era verdadeiro. Eu acertaria essa questão por exclusão na letra E. Eu fui estudar o que era esse item 1 aqui. Questão difícil. Próximo. Questão gostosa aí. Puericultura. A medição do perímetro cefálico até os 2... Ó, como essa prova é de 2014, né? Então, muitas coisas mudaram de lá para cá, né? A medição do perímetro cefálico hoje é feita somente até os 2 anos de vida. E é de grande importância para a monitorização do crescimento craniano. Então, por que a gente avalia, pessoal, o perímetro cefálico? Porque a criança tem um crescimento muito grande, né, da cabeça nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida.
Então, isso é importante para que a gente verifique se os ossos da calota craniana estão se habituando a um rápido crescimento encefálico. Item 1. Um recém-nascido apresenta o perímetro cefálico maior do que o torácico ao nascer? E aí? Um recém-nascido apresenta o perímetro cefálico maior que o torácico? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Agora ficou um pouquinho ambígua essa questão, porque ele deveria delimitar o tempo, né? Mas, por o gabarito, isso é verdadeiro. Mas se ele colocasse, por exemplo, aí aos 6 meses, anularia. A correlação que a gente usa é a seguinte. Ao nascer, o perímetro cefálico ele tem que ser maior do que o torácico. Tradicionalmente, tem 2 centímetros. Com 3 meses, o perímetro cefálico ele se iguala ao torácico. E com 6 meses, o perímetro cefálico ele tem que ficar menor do que o torácico. Sim, mas o que é perímetro cefálico, professor? É pegar uma fita métrica, passar pela sobrancelha e pelo osso occipito, que é o osso de nuca, no ponto mais alto. Vai me dar um valor. Esse valor tem que dar de 33 a 38,6. Menos do que isso, preocupa para microcefalia, e acima disso, preocupa para hidrocefalia. E eu tenho um padrão esperado de crescimento desse perímetro cefálico. O padrão esperado de crescimento é crescer 2 centímetros por mês no primeiro trimestre. Então, esse perímetro cefálico, a criança com 3 meses tem que aumentar 6 centímetros quando comparado ao nascer. No segundo trimestre, no mês 4, no mês 5 e no mês 6, eu espero que tenha um aumento de 1,5 centímetros por mês. Então, vamos lá, o segundo trimestre vai acabar com 6 meses. Aumentou 6 centímetros no primeiro. Aumentou 4,5 no segundo. Já no terceiro trimestre, mês 7, mês 8 e mês 9, eu espero que tenha um crescimento de 0,5 centímetro mês. Ou seja, 1,5 centímetro. Então, a questão que você tem que fazer até conta. Então, com 9 meses, essa criança é para ter um crescimento de perímetro cefálico de 12 centímetros. Vamos lá. Aos 3 meses de vida, a criança tem aproximadamente 45 centímetros de perímetro cefálico. Verdadeiro ou falso? Vocês marcariam o que aí? E aí? E tem um é verdadeiro, o 2. Com 3 meses de vida, a criança tem 45 centímetros de perímetro cefálico. E aí? Ninguém arrisca? Falso. Falso, meu povo. Nem no Ceará, que o povo tem a cabeçona, é para dar isso aí. Se presta atenção, ela, na pior das toleráveis, não é hipóteses, ela vem com 38,6. Ela vai aumentar 2 centímetros por mês até o terceiro mês. É para dar 44. 44,6. E tem, na pior das hipóteses, né? Falso. O item 3. Com 1 ano de idade, a criança deve ter aumentado cerca de 15 a 20 centímetros de perímetro cefálico. Olha, meu povo, se com 9 meses ela estava com 12 e está diminuindo com o tempo, ela não pode, com 1 ano de idade, ter aumentado 15 centímetros. O ideal é que ela fique na margem entre 12 e 13. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Puericultura não é ciência exata. Puericultura tem o quê? O que a gente espera e o que a gente tolera. Se tu tá fazendo uma consulta de puericultura e uma criança, não é, com 1 ano de idade tá com um perímetro cefálico de 15, tem alguma coisa errada. Se tu tá fazendo uma puericultura 45, tem alguma coisa errada. Isso aqui vai ficar acima do gráfico quando você cruzar a variável perímetro cefálico com idade. Então, gabarito aí na letra A, somente a afirmativa de número 1 está correta. Então, tá aqui para vocês darem uma lida depois em casa. Próxima. Questão de puerpério.
O profissional de enfermagem deve orientar a puérpera a respeito da perda de sangue, muco e tecido, que são os lóquios. O que é esse lóquio, professor? Esse lóquio é um sangue que a mulher vai perder durante o seu puerpério. É importante que os profissionais expliquem a correlação que vai ter entre a cor desse sangue e os dias, para a mulher não achar que aquilo ali é uma coisa de primeiro mundo, uma coisa vamos dizer assim, uma coisa de urgência, de emergência, para ela achar que é uma coisa comum. Então vamos lá, nos primeiros 3 dias são os lóquios rubra, fusca, flava, alba. Ainda a gente faz uma subdivisão entre esse puerpério, que é o imediato, o mediato, o tardio e o remoto. Mas vamos lá. Nos primeiros 3 dias de um puerpério que está dentro da normalidade, qual é a cor do lóquio? O lóquio rubra, qual é a cor dele? O que é que vocês marcavam? A. E aí? Quem falou A? Eu. Eu quem? Que eu só fecho o slide. A Giovana, do terceiro, do quarto, quer dizer. Ó, mais alguém quem concorda com ela? Eu acho que é a também, professor. Letra A, meu povo. Presta atenção. São com 3 dias é o lóquio mais próximo da normalidade. Então é um lóquio sanguinolento. Eu acho complicado o puerpério. Eu acho muito mais difícil dar aula do puerpério do que dar aula de pré-natal e de pré-parto e parto. Porque é chato estudar puerpério. Mas essa questão aí, a banca colaborou, ao contrário de outras aqui, por exemplo, essa perencefálica que era chata, porque já ela está me colocando o primeiro lóquio. O primeiro lóquio ainda é um aspecto semelhante ao sangue. Semelhante não, é sangue. Só que é em pequena quantidade. Se for em grande quantidade, acompanhada, por exemplo, de febre do abdominal pélvica, isso aí já é uma infecção puerperal. A principal coisa que a gente suspeita é ter ficado placenta dentro do intraútero. Então, o gabarito tá aí, sanguinolento na letra A. Então, tá aqui o lóquio, não é? Ó? Rubra, fusca, flava, alba. Vermelho, marrom, amarelo, branco. Beleza? Puerpério. Aqui no terceiro dia, né? Aqui a gente já tem um puerpério imediato, né? A gente tem o puerpério imediato às 24 primeiras horas. A gente tem um puerpério mediato, que vai das 24 primeiras horas até o 10º dia. A gente tem um puerpério tardio, que vai do 10º dia até o 21º. E a gente tem, repito, imediato, vai até 24 horas. O mediato vai até o 10º dia. O tardio vai até, o 40º. E o, por fim, que é o remoto, vai até a próxima menstruação. Então, o gabarito aí, letra A. Questão de pré-natal. Durante o acompanhamento da gestação, deve-se constatar a presença e a normalidade dos batimentos cardíacos fetais. Qual é a frequência cardíaca fetal ideal aí durante o pré-natal? De 120 a 160. Quem concorda, quem discorda? A gente ausculta o batimento cardíaco do bebê com 12 semanas com um aparelho chamado Doppler e com uma maquinazinha chamada estetoscópio. Maquinazinha não, que não é uma máquina, parece um funil, né? Estetoscópio de Pinard. Inclusive, são sinais de certeza da gestação. Mas, né, para chegar a 12 semanas, se a gente ter certeza de uma gestação, cá para nós, né? Com 5 semanas de gestação, a gente pede uma ultrassom, é transvaginal, já visualiza saco gestacional, já dá para ter uma clínica sugestiva com beta-HCG sanguíneo reagente, né? Quem concorda com a colega e marcaria a letra C? E aí?
Vamos lá, eu tenho... Ana Gisele levantou a mão. Quem marcaria outra letra? Eu ficaria com a C também, professor. Letra C, meu povo. Questão básica do conteúdo de pré-natal. 120 a 160 batimentos cardíacos fetais por minuto. Próxima. As fontanelas... Fernanda, 41. Oi? Eu pulei a 41. A 41. Deixei até mesmo. Cadê a 41? Pode já na prova qual é. Eu pulei a 41, não coloquei aqui não. A 41 fala sobre o quê? Tu tá com a prova aberta aí? Eu olho já no final. 43. As fontanelas. O que é fontanela? É o que aqui no Ceará a gente chama de muleira, né? Tem a fontanela anterior e a fontanela posterior. O que é que a gente precisa entender dessas fontanelas? Elas são importantes? Não, elas são importantíssimas. Porque sem elas, como é que a cabeça passava no canal do parto, meu povo? O perímetro cefálico, eu acabei de falar para vocês que idealmente vai medir de 33 a 38,6 centímetros. Como é que 33 a 38,6 centímetros vão passar num canal que só dilata 10? O colo dilata 10, né? A vagina dilata mais. Então, veja, essas fontanelas, elas têm um tempo de calcificação, de fechamento. E lembre-se que as articulações da cabeça, elas são fixas. O único osso da cabeça que se mexe, que é móvel em articulação, é o osso mandibular. Suturas cranianas chamadas, né, as articulações mais conhecidas da cabeça. Frontal, parietal, occipital, temporal, né? São 6 ossos, não 4, né? Não vai cair a anatomia, mas não custa nada explicar. Por que são 6, professor? Porque são 2 temporais e são 2 parietais. São 4 modelos ósseos, mais 6 ossos no total. Então, as fontanelas têm esse importante papel. Eu tenho a fontanela anterior e a fontanela posterior. A pergunta, né, aqui da questão quer saber quando é que a fontanela anterior fecha. Eu não expliquei isso na aula, foi uma falha minha, na aula de... Não, puericultura, né? Teve uma turma que eu já dei aula de puericultura, na turma do EAD eu vou dar amanhã. Quem sabe me dizer quando é que fecha essa fontanela anterior? A muleira anterior. Vamos lá, na experiência tua de mãe. Quando foi que teve uma muleira que demorou para fechar? Qual foi o tempo? E aí? Marcaríamos o quê? Letra C por conta desse 18º. Oi, tá baixo teu áudio. Letra C. Eu Letra abri aqui C. a prova, Fernanda, a 41 tem sim. Não entendi. Eu abri aqui a prova e a questão 41 tem. Tem, não, a gente olha já. Essa daí, você marcar qual letra? Letra C? Isso, letra C. Quem concorda, quem discorda, é uma questão pouco a gente acerta também. Olha, anota isso. O gabarito é letra C mesmo. A fontanela anterior, ela fecha, segundo o manual do Ministério, entre o 8º e o 18º mês. A posterior, ela fecha no 1º mês. Então, anota isso aí, não é? É bom você estudar com a folhinha do lado, anotando essas observações. A fontanela anterior, a muleira anterior, ela fecha entre o 8º e o 18º mês. Isso a gente percebe nas consultas de puericultura. Já a posterior, ela vai se fechar no 1º mês de vida. Certo? Então, gabarita aí na letra C. Então, tá aqui, né, para vocês anotarem, ó. Próxima. Ah, meu compadre, não é possível. Vocês ajudaram vacina, essa daqui não dá para errar, né? De acordo com o calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde, a primeira e a segunda doses da vacina contra o rotavírus humano devem ser aplicadas na criança, respectivamente. 2 e 4 meses. Questão simplória demais, né? Olha para vocês verem como a banca às vezes tá caridosa. A primeira dose de rotavírus é com 2 meses. A segunda dose de rotavírus é com 4 meses. Gabarito bem bonitinho aí na letra B de bola.
Tem muita maneira de você pegar pesado com questão de vacina, mas muita mesmo. Pegou leve demais nessa questão de vacina. Chegamos na parte da ética profissional, que também as bancas adoram. Princípio da autonomia. Quando a gente estuda o código de ética, lá tem a beneficência, a não maleficência, a autonomia e a justiça, que devam pautar o nosso trabalho. Qual é a alternativa que traz a definição do que é autonomia? Preservar a autonomia dos sujeitos. O que seria? Leiam aí. Letra A. Implica em empenhar-se ao máximo para promover e melhorar a saúde do paciente. B. Autonomia é estabelecer a necessidade de não causar ou agravar danos ao paciente. C. Estabelece que o profissional deve buscar sempre a minimização do prejuízo. D. Zelar pela unidade, pela equidade na distribuição de bens e benefícios, dando a cada um o que lhe é devido. E. Considera que o ser humano tem o direito de deliberar sobre seus atos, valores e crenças. E aí, pessoal? Letra E. Letra E. Letra E, né? Essas questão de código de ética, elas, assim, às vezes, não necessita você ficar feito um doido estudando o código. Porque você fazer uma boa interpretação das situações, você acerta como essa questão aí. Autonomia, pedagogia da autonomia, só lembro de Paulo Freire, né? Preservar o que? A liberdade do estudante, o conhecimento que ele traz de casa, porque ele é um sujeito sociocultural. Então, preservar a autonomia da pessoa é o quê? É você respeitar o conhecimento que ela tem sobre determinados casos, sobre determinadas situações, o que ela conseguir fazer, você deixar que ela faça, desde que tenha uma determinada segurança. Eu costumo muito associar, porque senão vai cair na prova do técnico, né? A teoria de Dorothea Oren, não é? Tem um Wanda de Aguiar Horta, Necessidades Humanas Básicas, e Dorothea Oren do autocuidado. Se um idoso, ele consegue, por exemplo, ainda fazer o almoço e a janta, então deixa ele fazer o almoço e a janta. Ele tem autonomia. Quando eu estou dando aula de saúde de idoso, a gente sempre coloca dois termos, autonomia e independência. Eu tenho um idoso que é autônomo e independente. Eu tenho um idoso que é autônomo, mas não é independente. Deixa eu dar um exemplo. Seu Raimundo, ele é autônomo, né? Ele tem para si que ele quer fazer uma janta. Ele sabe fazer a janta, mas ele não consegue se locomover até lá para fazer a janta. Então, ele não é independente. Ele tem a capacidade de decidir e julgar o ato, mas ele não consegue executá-lo. Então, a autonomia é isso, é você ter capacidade de tomada de decisão. E nós, na condição de profissionais de saúde, alguns futuros, temos que respeitar isso. Então, gabarita e letra I. Outra de código de ética. No código de ética, é a última aula dos dois cronogramas. No código de ética, ele tem direitos, deveres, responsabilidades e proibições dos profissionais de saúde, dos profissionais de enfermagem. Então, ele apresentam proibições. Só tem uma alternativa que não é uma proibição. Qual seria? Vamos ler. Letra A. É proibido negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência e emergência? Isso é uma proibição? Não. Oi? Não. É uma proibição? Não, negar assistência. Pior que é uma proibição. Oxe. Então a gente não marcaria essa. Segundo o Código de Ética, é proibido você se negar a dar uma assistência a um paciente em uma situação de urgência e emergência. Faltou ele fazer uma pequena complementação aí, né? Desde que você não apresente segurança ao ato. Porque se você não apresenta segurança ao ato, você pode ir e piorar a situação, né? Caracterizando-se como um crime de quê? De imperícia. Mas é proibido, sim, um profissional de saúde. Por que é proibido? Porque a gente subentende que tu tenha preparo para uma situação de urgência e emergência, e subentende-se também que situação de urgência e emergência é tudo ou nada. Se tu for atuar bem, ok. Se tu for não atuar bem, não é? Resolve-se depois, não é? Internamente. Então, é uma proibição. Então, o gabarito não é esse. B. É proibido você administrar medicações sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se dos possíveis riscos?
É proibido isso aqui? Não. Oi? Verdadeiro. O Código de Ética fala que é proibido qualquer profissional de enfermagem administrar uma medicação que você não saiba o efeito que ela vai fazer no corpo. Agora, pouquíssima gente cumpre isso. E eu falo demais para os meus alunos. Olha, estuda o que isso aqui faz, isso aqui faz. Então, você não pode aplicar um diclofenaco sem saber o que é que o diclofenaco faz. Sem saber que ele é um anti-inflamatório. E o que faz um anti-inflamatório? Então, é proibido você administrar qualquer medicação que você não saiba o que ela faz no corpo. Você pode até saber que é aplicado diclofenaco na via intramuscular, no dorso ou no ventro glúteo, se for no dorso glúteo, no quadrante superior externo. Você sabe a técnica, mas você precisa entender o que é que aquela medicação faz. Então, é proibido, letra B, está correta. Então, não é o gabarito, porque eu quero o que não seja uma proibição. C. É proibido prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em caso de emergência? Verdadeiro. Oi? Verdadeiro. Isso aqui é proibido. Olha aqui, ó, em caso de emergência. Então, em caso de emergência, tu sendo técnica de enfermagem, tu pode suturar, tu pode entubar, tu pode... Mas é uma emergência, é tudo ou nada. Tá certo? Então, observa aqui que um vai casando com o outro. Então, tu tem as tuas atividades a serem desenvolvidas. Mas, na hora de uma emergência, tu pode extrapolar o teu campo de atuação. Na hora de uma emergência, tu pode fazer coisas que não competem a ti. Mas depois vai ter o quê? Uma análise para verificar se aquilo ali era uma emergência. D. É proibido você recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica. Isso é proibido? Não, não é proibido. Isso aqui é o nosso gabarito, porque isso aqui não é uma proibição, isso aqui é um direito do profissional de enfermagem. Então, repito, lá no Código de Ética vai ter direitos, deveres, responsabilidades e proibições. Você se recusar a fazer uma atividade na falta de um material ou um EPI, não é uma proibição, é um direito que tu tem. Inclusive nas situações de urgência e emergência. Se tu não tem EPI, tu não vai. Tá certo? Agora, suponha que tu é técnica de enfermagem e aparecer uma situação que exija, por exemplo, vamos ver aqui, uma traqueostomia, que é um procedimento médico. Tu tem um EPI, tu vai e faz, era uma urgência e emergência. Então, tu pode extrapolar o teu nível de conhecimento, né? Você fez uma atividade que competia a um outro profissional, porque tem que ser um médico. Mas tu vai dar a tua desculpa lá no processo ético administrativo, que era uma emergência, tu vai ser absolvida. Se conseguir provar que era uma emergência. Estão entendendo isso? Ou não? Tá confusa a questão? Bem confusa. É código de ética, que é decoreba. Então, letra E. Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos, de forma que os envolvidos possam ser identificados. Isso aqui é uma proibição. A questão do sigilo profissional. Então, gabarito aí é letra D, porque a letra D é a única que traz algo que fuja de uma proibição. A letra D trata-se de um direito do profissional de enfermagem. Ele se recusar a fazer uma atividade profissional, e isso possa ser até urgência e emergência, porque está faltando material ou EPI para ele fazer aquilo ali. Letra D. Próxima. De acordo com a Lei do Exercício Profissional, 7.498, do dia 25 de junho de 1986, assinala a opção que corresponde a uma atividade
que cabe especialmente ao técnico de enfermagem. Vocês marcariam qual alternativa aí nessa questão? E aí? A letra D, professor. E aí? Qual é Letra C. C ou D? D. Ó, letra A, prescrição da assistência de enfermagem. Isso aí quem faz é o enfermeiro. B, organização e direção dos serviços de enfermagem. Isso aí também quem faz é o enfermeiro. E, identificação das distócias. O que é distócia? Algum complicante para um parto vaginal. E tomada de providência. Enfermeiro e ainda mais obstetra. D ou C? Qual o gabarito aí? D. Ficou a D, professor. Porque lá na D, a prestação de cuidados de higiene e conforto está na parte do auxiliar. Olha aqui, olha a palavra, especialmente. Especialmente. Vamos lá, C ou D? Letra C. Quem é que faz a letra D aqui? Quem é que é para fazer isso aqui? Auxiliar de enfermagem. Auxiliar de enfermagem. Cuidado de higiene e conforto, ele é direcionado para o nível fundamental, e o nível fundamental é o auxiliar de enfermagem. Então, o que é algo auxiliar de enfermagem, inclusive, então, faz tempo que tem essa conversa, né? Que tem que fazer uma complementação para virar técnico. Estão no código de ética, estão respaldados, sim, mas auxiliar de enfermagem é para fazer, basicamente, que somente cuidados de higiene e conforto. Passou por uma aplicação de uma medicação, já tem que ser um técnico. Então, letra C, o técnico, ele participa, sim, de forma efetiva da programação da assistência de enfermagem. Ele não é o cara que faz a programação, mas ele participa, sim, dessa programação da assistência de enfermagem. Então, gabarito aí, letra C. A, B e E é o enfermeiro, D é o auxiliar. Próxima. Questão também bem complexazinha, mas que a gente sempre dá nas aulas de ética. Quando você comete alguma infração, você pode ser punido em 5 coisas: advertência verbal, multa, censura, suspensão e cassação do exercício profissional. As 4 primeiras, advertência verbal, multa, censura e suspensão, é o Corém que dá. A cassação é o CORFEM que dá. Então, a multa, qual é a alternativa que diz aí o tanto de dinheiro que tu vai ter que pagar de acordo com o crime, né? Vamos entre aspas, uma palavra pesada, né? De acordo com a infração que tu cometeu? Eu acho que é a B. E aí? Vamos explicar as outras. A advertência verbal é a mais branda. É a mais branda das penalidades. A advertência verbal é quando tu leva uma comida de rabo na frente de testemunhas, mas isso é restrito ao teu prontuário e age. Ô, Fernando, esse pessoal aí com o microfone ligado. Desliga o microfone. Eu não estou entendendo nada. Eita, menino, tem hora que esse som aumenta demais. Só liga o microfone quando forem fazer alguma observação, porque senão realmente atrapalha um pouco. Ó, vamos lá. O que é a advertência verbal? É a penalidade mais branda. Tu vai levar uma esculhambação, vai ser chamada a atenção. A palavra que tem lá, para ver que palavra é coisa decisiva. Admoestação. Que no cearense falando é uma comida de rabo. Na frente de 2 testemunhas, isso vai também ser anotado no teu prontuário. Isso fica restrito ali. Aconteceu em Vegas, ficou em Vegas. A multa, vou deixar a multa por último. A multa é a segunda. A terceira é a censura. A censura eu acho uma punição relativamente pesada. Porque a censura, tu vai levar uma comida de rabo, vai ser registrada no teu prontuário, só que agora essa comida de rabo que tu levou vai aparecer nas publicações do Corém, do CORFEM,
vai, né, aparecer na televisão, vai aparecer no jornal. Já é uma coisa divulgável. A suspensão é quando tu não pode exercer a tua profissão por um período não superior a 29 dias. E a cassação, tu nunca mais ouve falar em enfermagem. Na verdade, é como se fosse uma suspensão por 30 anos, né? Mas tu vai aguardar 30 anos sem, tu já tem esquecido, né? É uma baita de uma reciclagem, né? Mas o que é multa? Multa, vamos lá, chuta aí não, vocês sabem a resposta. Porque quando fala eu acho tão desanimado, a pessoa sabe, aí fica eu acho. Vamos lá, qual é o gabarito? Lá, multa, meu povo, é letra B. Você vai pagar uma quantia ao conselho referente a 1 ou até 10 vezes o valor da anuidade. Eu não sei quanto é que está a anuidade para a TEC, mas suponho que é R$300. Tu pode pagar R$300 ou 3 mil. Quem vai definir isso é o conselho. De acordo com o grau da infração que você cometeu. Então, a 48 é letra B. Uma questão de saúde mental, que não vai cair na prova agora. Não tem cobrando para o técnico de enfermagem saúde mental. Mas vamos lá, qual o gabarito é dessa daí? É uma questão que eu entraria com recurso, se ela caísse numa prova minha. Mas você marcaria o que aí? A esquizofrenia tem os sintomas fundamentais e tem os catatônicos. A catatonia, inclusive, é um modelo de esquizofrenia. Essa esquizofrenia catatônica, ela se manifesta principalmente pela presença, né, de movimentos corpóreos absurdos. Mas você marcaria o que aí nessa questão? Eu entraria com recurso, porque, na minha opinião, com exceção da todos os sintomas aparecendo aí, são sintomas fundamentais da esquizofrenia. E aí? Mas vocês marcariam o quê? Isolamento social. Mental. Gabarito é letra E, segundo. Eu acho, né? Porque é aquele tipo de coisa. A gente só sabe quando tá lá na frente. Eu marcaria a letra E. Que a principal característica de uma pessoa esquizofrênica é a psicose. O que é uma psicose, professor? Ela tem uma mente perturbada, uma pessoa esquizofrênica. As ideias e os comportamentos dela estão totalmente fora do que condiz à realidade. Então, a principal característica da psicose é a confusão mental. É a confusão mental. Então, aqui não mostra nada que seja catatônico. Nada voltado, por exemplo, a movimento. Todos esses sintomas aqui estão presentes nas esquizofrenias, nos modelos fundamentais de esquizofrenia. Né? A esquizofrenia ela tem 4 subtipos. Catatônica, fundamental, paranoide e eberfrênica. Todos esses sintomas, aí, no meu modo de ver, são fundamentais. Mas a confusão mental é algo clássico que tem em todo modelo de esquizofrenia. Na minha opinião, é a pior doença do cunho mental que tem. Mas não vai cair na prova de vocês, mas o gabarito aí seria confusão mental na letra I. E uma questão de CA. A mamografia permite a detecção precoce do câncer de mama e, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, deve ser realizada a cada 2 anos. Presta atenção. Existe uma recomendação do Instituto Nacional do Câncer, do INCA. E existem as recomendações do Ministério da Saúde. Então, presta atenção que está falando aí do Ministério da Saúde. Então, qual seria o gabarito aí para a realização da mamografia? Qual é a orientação do Ministério da Saúde com relação à mamografia? Tem que fazer de quanto em quanto tempo e de que ano a que ano? A letra C, professor? 35 não. No caso, o INCA é 40, né? 35 tá jovem ainda. Mas, claro, antigamente tinha um autoexame, né? Mas o autoexame hoje está muito inespecífico, porque existem nódulos muito pequenos que estão profundos. Mas eu continuo orientando a mulher para fazer sempre, não é o autoexame, porque se ela notar algum nódulo e não for, ela pecou pelo excesso, mas não pela omissão. E pode sim aparecer, antes dos 30, com 35, mas não é a faixa fundamental que a gente prioriza para rastreio. Não é letra C. 45. Letra A. B. Olha, anota essa informação. Eu acho ela possível de cair. O gabarito aí é letra A. O Ministério da Saúde, ele pede que as mulheres
façam mamografias a cada 2 anos, se o último tiver dado negativo, nessa faixa entre 50 e 69 anos. Eu acho muito tarde para uma mulher começar a fazer rastreio com 50. Eu prefiro as recomendações do INCA. Mas para o Ministério da Saúde, a orientação é a seguinte, né? Vamos lá, a mulher fez, não é, a mulher fez uma mamografia com 50, deu negativa. Ela 51, 52, ela vai fazer com 52 anos a próxima. Fez com 52, deu negativo, vai fazer só com 54. Então, o último dando negativo, ela faz uma mamografia a cada 2 anos. No intervalo entre 50 a 69 anos. Agora, preste atenção nisso. Não implica dizer que uma mulher que busca o serviço ali, vamos lá, com 40 anos, ela não tem direito a fazer uma mamografia. Mas, segundo o Ministério, não é a faixa em que a gente vai projetar os nossos maiores esforços. Por exemplo, Papa Nicolau é de 25 a 64 anos. Mas também significa dizer que a gente vai negar uma prevenção para uma pessoa com 20. Mas não é a minha prioridade de estar buscando levar esse povo para o posto. Então, gabarito aí, letra A, entre 50 e 69 anos. Então, tá aqui o gabarito, né, para vocês darem uma conferida. A questão 41, ela falava sobre o quê? Não estou com o arquivo aqui no computador que eu estou dando a aula. Vou abrir aqui, Fernando. Abra aí e abre e compartilha a tua tela para me ver qual é a 41. Ok. Espera aí, eu vou parar a apresentação minha aqui. E aí? O que acharam? Tinham acertado muitas dessas aí? Errei tudinho, professor. Eu ia errar quase todas. Mas mulher, faça isso não. Vai dar certo. Vai sim. Se inscreveu na prova? Não, professor, não escrevi dessa vez não. Deixa para a próxima. Colocar a 41 para a gente dar uma olhadinha. Sim, é a questão de engurgitamento mamário. Beleza, é assim, ó. O que é engurgitamento mamário? Engurgitamento mamário a gente estranha quando ele não aparece. É muito comum, principalmente se a mãe for de primeira viagem. O engurgitamento mamário vai ser o quê? Pedras que aparecem na mama, ou por conta dela ter hipogalactemia, dela produzir pouco leite, ou dela ter hipergalactemia. Ela está produzindo muito leite. O primeiro leite que a mulher produz é o leite da primeira semana, é chamado de colostro. Ela vai produzir em torno de 100, 150 ml. Então, quando ela produz pouco, aparecem pedras, o leite em pedra. Quando ela produz muito, aparece também pedra, o leite, né? A mama fica dura. Como é que se resolve isso? Muito fácil. Com compressa e com ordenha, para quebrar essas pedras. Então, o gabarito aí seria a letra D, né? Pelo excesso de produção láctea. Ó, para tu ver como banco é coisa, algo que nos chama a atenção. Essa prova aí, eu não sei se vocês perceberam, focou muito na saúde materna e infantil. Questões de pré-natal, questões de puerpério, questões de vacinação, questões de puericultura. Teve 2 ou 3 questões de ética ali no finalzinho. Uma questão de CA de mama, que entra dentro da saúde da mulher. Focou muito na saúde da mulher. Uma questão de puerpério em relação aos lóquios, né? Mas, por o que eu vejo, eles estão distribuindo bem agora mais as questões. Nessa prova aí, o que me chama a atenção? É aquela questão de CME, a gente teria que ver no edital o que eles estão dizendo que vai cobrar, porque a questão foi pesadíssima. Aquela questão ali é contada nos dedos do enfermeiro e médico que acerta. E aquela questão da esquizofrenia, aquela questão do princípio do SUS, eu também entraria com recurso, porque não é igualdade, é equidade. E essa última questão, não, a questão da esquizofrenia, eu também entraria com um recurso, porque
para mim, todos aqueles sintomas, eles são fundamentais da doença. Mas todas as outras, né, dá para um estudo básico. Qual é o estudo básico? Você está estudando com o professor, ou você está estudando em casa de uma maneira organizada. Então, quem está estudando comigo, quem não está aqui, está estudando de uma maneira organizada, faz uma prova dessa para passar. Quem acerta 20 questões dessas 25 aí, né, porque não, tá bem na foto. Basta manter um padrão ali de 50% nas outras. E aí, dúvida de alguma questão? Só vai aí, Daiane, para o pessoal ir vendo e tirando alguma dúvida. Alguma questão aí que chamou a atenção de vocês? Essa questão do perímetro cefálico também é difícil. Mas se você souber essa relação que eu expliquei de crescimento, você vai notar que esses valores estão absurdos para crescimento de perímetro cefálico nas idades relacionadas. Só você associar que é maior ao nascer, que com 3 meses iguala cefálico torácico, com 6 meses torácico ultrapassa cefálico. Cresce 2 centímetros por mês até o 3º mês, 1,5 centímetros por mês do 4º ao 6º mês e meio centímetro por mês do 7º ao 9º mês. Essa facílima, essa 33, facílima. O único meio de transmissão vertical. Essa 32 também muito fácil. Basta você saber essa correlação de que 1 ml são 100 unidades de insulina. E tem medicações que vêm em unidades internacionais, que é a mesma correlação. O que mais? Essa questão também do condiloma acuminado, ela é muito básica do conteúdo. Essa outra de questão mediana, no meu modo de ver. Essa do curativo. Essa da administração do medicamento, eu achei também ela bem profunda no conteúdo, mas é uma coisa de técnico de enfermagem. Vamos lá, eu quero ouvir vocês. O que é que vocês estão vendo aí que chamou a atenção? Professor. Pois não. Tem umas perguntas que confundem um pouco a gente, né? Eu acho que é tipo umas pegadinhas, às vezes, que acontece. Claro, a banca não faz prova para te consagrar, não. A banca faz prova para querer ver tu escorregar nessas cascas de banana mesmo. São muitas as pegadinhas. O que mais? Aí é questão mesmo só de estudar, né? Prestar atenção. Estudar e também muito importante, tá com foco na hora da prova, né? Porque se você não tiver com foco na prova, tiver com a cabeça no mundo da lua, tu vai cair nessas pegadinhas. E essas pegadinhas geralmente são uma palavra que anula ou que verdadeiriza um item. Essa questão aqui, tem que olhar essa questão aí, 38, uma questão muito pesada. Essa questão aí tem que ver se o que é que o edital fala que vai cobrar de CME. Eu creio que ele não devo nem passar perto de cobrar esse modelo de questão na prova do dia 24. O gabarito aí é letra E. Todos os itens estão corretos. Estilização flash, ele nem coloca o nome que a gente conhece. Estilização a vapor. Sob pressão, a vapor. Ciclo de estilização a vapor. Vou achar aí mais um pouquinho. Professor, um pouco complicada. Professor, aí sempre é assim, eles colocam essas provas, tipo, um pouquinho de cada coisa, para ficar mais... Eles dão o edital, e no edital tem dizendo o que é que eles vão cobrar. Às vezes eles condensam demais o conteúdo, mas né, a FV está com um padrão de espalhar bem. Aqui ele condensou, tem muita questão de saúde materna infantil. Essa da Fontanella também é uma questão profunda de puericultura. Tem umas 5 questões aí que no meu modo de ver, tem questão aí que não dá para errar. Não dá para errar. A exemplo, aquela do batimento cardíaco fetal, aquela do condiloma acuminado, essa do lóquio aí sanguinolento com 3 dias, não dá para errar. A questão da geladeira de vacina, minha Nossa Senhora, não dá para errar. Tem questão que é tolerável o erro, e tem questão que o erro, se você errar,
como é que eu posso dizer? É mais perdoável ainda porque a maioria erra. E se você acertar, você está na frente. Então, a Daiane está fazendo um favor aí, riscando o gabarito. Tem um gabarito atrás, né? Mas desse jeito aí fica mais fácil vocês darem uma estudadinha depois. Então, olha, eu vou fazer essa metodologia depois, mais lá na frente, mas vamos fazer igual o Rômulo passa, né? Vamos corrigir a prova toda. Vamos corrigir a prova toda, mas eu vou ver se eu consigo fazer dois. Um pegando uma prova da GV igual essa e outro, claro, né, com as questões nossas. A turma do presencial já fez um simulado muito bom. Professor. Oi. Você vai colocar no grupo essa prova? Vou colocar vou colocar no grupo lá. Se tu não estiver participando de nenhuma das duas turmas pagas, como eu abri hoje, você me manda, eu mando o arquivo depois, viu? Tá bom, professor. Obrigada. Pois então, no mais, pessoal, era só esperar dar um terminado, marcar aí. Era isso mesmo, viu? Dúvidas? Amanhã, a turma da terça e quinta, né? A gente continua com puericultura. Dúvidas? Não, professor, para estudar mais mesmo agora. Todos nós, né? Todos nós. É sim. Tá certo. Ainda tem mais de um mês, dá para a gente ainda organizar nosso estudo, não ser necessário desespero ou loucuras, né? Vai dar certo. É bem isso. Um B, aí. E A. Então, no mais, pessoal, eles estão liberados, né? Obrigado aí pela audiência. E amanhã a gente continua aí firme e forte na saga. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tamo junto. Estou à disposição. Daiane, tu compartilha esse arquivo lá no grupo, viu? Por gentileza. Ok. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Que eu gravo.